Bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Bíblico. 10 perguntas bíblicas para testar seu conhecimento. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. Pergunta 1. Quantas pragas foram enviadas ao Egito? Alternativa A: 7 pragas. Alternativa B: 8 pragas. Alternativa C: 10 pragas. Alternativa D: 3 pragas. Tempo. Resposta correta: alternativa C: 10 pragas. Êxodo, capítulo 7 ao 10, relata sobre as 10 pragas. Pergunta 2. Quem foi lançado na cova dos leões? Alternativa A: Paulo. Alternativa B: José. Alternativa C: Daniel. Tempo. Resposta correta: alternativa C. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: a quem continuamente serves, ele te livrará. Pergunta 3. Qual instrumento Davi gostava de tocar? Alternativa A: tambor. Alternativa B: harpa. Alternativa C: flauta. Tempo. Resposta correta: alternativa B. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. E sucedia que, quando espírito mau da parte de Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Pergunta 4. Quando Jesus nasceu, aonde foi colocado? Alternativa A: colocado numa cama. Alternativa B: colocado manjedoura. Alternativa C: colocado no trono. Tempo. Resposta correta: alternativa B. Lucas, capítulo 2, versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. Pergunta 5. Jesus comparou o reino de Deus a qual semente? Alternativa A: o grão de mostarda. Alternativa B: o grão de milho. Alternativa C: semente de uva. Tempo. Resposta correta: alternativa A. Mateus, capítulo 13, versículo 31 ao 32. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostardas que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Pergunta 6. Quem são conhecidos como patriarca na Bíblia? Alternativa A: Jesus, Maria e José. Alternativa B: Pedro, João e Tiago. Alternativa C: Abraão, Isaque e Jacó. Tempo. Resposta correta: alternativa C. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Pergunta 7. Na transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? Alternativa A: Enoque e Elias. Alternativa B: Elias e Moisés. Alternativa C: Abraão e Isaque. Tempo.
Resposta correta, alternativa B. Lucas, capítulo 9, versículo 29 ao 30. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecente. 30 E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Pergunta 8. Quem era gentios na Bíblia? Alternativa A eram os judeus. Alternativa B eram religiosos. Alternativa C eram os não-judeus. Tempo. Resposta correta, alternativa C. Romanos, capítulo 3, versículo 29 ao 30. E porventura, Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Pergunta 9. Quem era a mãe de Israel, filho de Abraão? Alternativa Sara. Alternativa B, 7. Alternativa C, Agar. Tempo. Resposta correta, alternativa C. Gênesis, capítulo 16, versículo 15. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Pergunta 10. Quanto tempo durou a chuva do dilúvio? Alternativa A, 7 dias e 7 noites. Alternativa B, 40 dias e 40 noites. Alternativa C, 3 dias e 3 noites. Tempo. Resposta correta, alternativa B. Gênesis, capítulo 7, versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.